Olá, senhor, novamente. Espero que você esteja bem. Hoje a gente vai estudar sobre a passagem de quando Jesus acalma uma tempestade. Essa passagem ela se encontra em Mateus capítulo 8, do versículo 23 ao versículo 27. Também está lá em Marcos capítulo 4, do versículo 35 ao 41. E também está lá em Lucas capítulo 8, do versículo 22 ao 25. Aqui a gente vai estudar, a gente vai ler passagem por passagem, né, em cada livro, porque eu acho que fica mais claro, né, do que pegar aqui versículo por versículo e pegando, porque eu acho que vai ficar muito confuso. Então vamos lá. Vamos começar aqui por Mateus, a gente vai ler, né, as três passagens nos três livros e no final a gente finaliza o entendimento com resumo, tá bom? Então vamos lá. Em Mateus 8, capítulo 23 em diante, fala assim: Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Isso aqui está claro quando a gente lê. Jesus ele entrou no barco, né, os discípulos dele foram com ele, e acabou que se levantou no mar, né, uma grande tempestade, de modo que as ondas elas estavam cobrindo o barco, sendo que, né, Jesus estava dormindo. Continuando, versículo 25. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então, quando eles viram que a tempestade estava muito forte, que as ondas elas estavam cobrindo o barco, eles foram lá acordar Jesus, dizendo: Senhor, salve-nos, a gente está perecendo, estamos morrendo. E seguindo, no versículo 26 fala: Então Jesus perguntou: Por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. Então, quando eles foram lá chamar Jesus, acordar Jesus, Jesus estava dormindo, Jesus perguntou a ele: Por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? Então, Jesus ele se levantou e ele repreendeu o vento e o mar. E depois que Jesus repreendeu, tudo ficou calmo. Né? E no versículo 27 fala: E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Né? Então, quando os discípulos eles veem aquilo que Jesus faz, Jesus fala para, quando ele repreende o vento, ele repreende o mar, do nada, tudo fica calmo. Então a gente imagina lá, tem uma tempestade lá, chuva pra caramba, e o mar agitado, agitado, agitado. Do nada Jesus só chega e repreende e tudo acalma. Imagina que loucura. Então quando eles viram isso acontecer, né, eles falaram, né, admirados, né, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Nossa, que loucura, né? Essa passagem aqui é surreal. Então é isso que a gente viu aqui em Mateus, né? Vamos ver em Marcos agora. Marcos capítulo 4, versículo 35 até 41. Fala assim: Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E os outros barcos seguiam. Olha que interessante. Aqui a gente tem informação que em Mateus a gente não teve. Porque Mateus ele foi muito. Jesus entrou no barco e os discípulos seguiram. Né? Foi muito. Resumiu, foi muito. Mas aqui em Marcos não, já tem mais alguns outros detalhes. Por isso que eu acho interessante a gente ler tudo igual, porque a gente finaliza um entendimento legal sobre essa passagem. Então aqui fala que naquele dia que aconteceu isso, né? Já estava tarde, e Jesus disse aos discípulos que era para passar para outra margem, chamou os discípulos para passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, né, levaram o barco, e fala aqui, uma coisa que Mateus não tem, que fala que outros barcos o seguiam. Isso aqui é interessante, é mais informação. Então, fala aqui, ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco. Imagina, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Então, do nada, né, levantou-se um grande temporal de vento e as ondas elas arremessavam contra o barco, como se fosse batendo contra o barco.
imagina o barco balançando para lá e para cá, de modo que o mesmo já estava se enchendo d'água. Então as ondas elas se arremessavam contra o barco e o barco ele estava se enchendo de água. E no versículo 38 fala, Jesus estava na polpa, não sei o que é polpa, vamos pesquisar o que é polpa de um barco. Polpa de um barco. Vamos pesquisar o que é uma polpa de um barco. A polpa é a parte traseira do barco, é responsável por controlar a direção e a estabilidade da embarcação. Nessa parte, geralmente encontramos o leme ou a roda do leme. Então, Jesus estava na parte traseira do barco. Ó, Jesus estava na parte traseira do barco, dormindo sobre o travesseiro. Né? Então, os discípulos o acordaram e lhe disseram, mestre, o senhor não se importa que pereçamos? Então, Jesus estava lá, mó de boa, na traseira do barco, dormindo sobre um travesseiro. E os discípulos foram até ele e perguntaram, mestre, o senhor não se importa que a gente vá morrer, que a gente pereça? E no versículo 39 fala, e ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então, que fala que Jesus ele despertou do sono, ele repreendeu o vento e ele disse para o mar, mar, acalme-se, mar, fique quieto. Do nada, o vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Né? Que eu já falei na passagem lá em Mateus. Então, o versículo 40 fala, então Jesus lhe perguntou, por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Né? Aqui em Mateus ele pergunta, por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? Mas já em Marcos ele fala, por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não tem fé? Gente, a gente viu aqui, né, que já se passaram vários milagres de Jesus. E os discípulos eles já acompanharam todos esses milagres de Jesus, mas ainda assim eles ficaram com medo de morrer com Jesus no barco. Né? Então Jesus ele fala aqui, por que vocês são tão medrosos? Como é que vocês ainda não têm fé? Né? Vê que loucura. E então, no versículo 41, fala assim, e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Né? Como também fala lá em Mateus. Então a gente consegue ver que a diferença do que está em Mateus e o que está aqui em Marcos é que tem esse início aqui, né, que fala que já estava tarde. Então Jesus chama os discípulos para passar para outra margem. Então eles despedem a multidão, levam um barco e fala que outros barcos o seguiam. Aqui não tem essa explicação não, aqui só fala que Jesus entrou no barco e os discípulos seguiam ele. Outra coisa também, aqui que não fala lá em Mateus, é essa parte aqui, né? Como é que ainda não tem fé? Porque as outras ele fala não exatamente da mesma forma, mas é a mesma coisa. A gente entende que é a mesma coisa. E aqui também fala como é que ainda não tem fé, que isso aqui também não tem em Mateus. Por isso que é interessante a gente pegar a passagem quando tem na Bíblia, né? Tem algumas Bíblias, tem, dependendo da sua Bíblia. Tem, por exemplo, a passagem e as outras passagens aqui, que essa mesma passagem existe. E é bom, tá? Pegar para ler, porque a gente consegue finalizar um entendimento bom aqui. Agora a gente vai finalizar lendo a passagem no livro de Lucas, né? Lucas, capítulo 8, versículo 22 ao 25. Então vamos lá. Ó, no versículo 22 fala, aconteceu que, num daqueles dias, Jesus entrou no barco em companhia dos seus discípulos e lhes disse, vamos passar para outra margem do lago. E partiram. Né? Então aqui fala que aconteceu que, num daqueles dias, Jesus ele entrou no barco em companhia com seus discípulos e ele disse, vamos passar para outra margem do lago. Então a gente já sabe que essa parte aqui de passar para outra margem, eles já estavam dentro do barco. Né? A gente consegue tirar essa conclusão aqui com o que está em Lucas. E olha que essa informação aqui, ó, não está clara, né? Que ele já estava dentro do barco e Jesus falou, vamos passar para outra margem. E aqui já deixa isso claro para a gente. Então a gente já consegue entender isso aqui. E fala que eles partiram, né? Eles entraram no barco, Jesus entrou no barco junto com seus discípulos e Jesus disse aos seus discípulos, vamos passar para a outra margem do lago. E no versículo 23 fala, enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago. O barco enchia-se de água e eles corriam perigo.
Então aqui fala que enquanto eles estavam lá navegando, né, para passar para a outra margem, Jesus adormeceu, né? E veio sobre o barco lá, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, né, onde eles estavam, e o barco ele se enchia de água, de modo que os discípulos e até Jesus corria perigo. E no versículo 24 aqui, fala que, chegando-se a Jesus, os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Levantando-se, Jesus repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e ficou bem calmo. Né? Então, os discípulos, quando eles viram lá que o barco estava enchendo de água, eles estavam correndo perigo, eles chegaram a Jesus, né? Os discípulos chegaram a Jesus, despertaram Jesus e diziam a Jesus: Mestre, mestre, a gente está perecendo, a gente está morrendo. Né? E Jesus ele se levantou, Jesus repreendeu o vento e a fúria da água, e tudo cessou e ficou bem calmo, como a gente já viu nos outros dois evangelhos de Mateus e de Marcos. E no versículo 25 fala: Então Jesus lhe perguntou: Vocês não têm fé? Né? E eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até manda nos ventos e nas ondas e elas lhe obedecem? Então vamos para o resumo. A gente consegue entender, né, que aqui possa ser que em algum livro esteja mais detalhado que outros, então a gente consegue entender de melhor forma a passagem. Porque aqui em Mateus e em Lucas não fala que Jesus estava dormindo lá na polpa, né, que é na parte traseira do barco, mas já em Marcos fala. Então a gente consegue finalizar o entendimento. Vamos finalizar o entendimento usando o que a gente leu aqui, né, nos três evangelhos, para a gente entender. O que foi que a gente leu? O que foi que a gente estudou? Jesus, ele despediu a multidão, né? E ele entrou no barco. Quando Jesus entrou no barco, ele falou para os discípulos dele: Vamos navegar até a outra margem do lago. E aconteceu aqui, na traseira lá do barco, né, que fala polpa lá em Marcos, Jesus adormeceu sobre um travesseiro, né? Lá em Marcos está claro que foi sobre um travesseiro. Então Jesus estava lá mal de boa lá enquanto eles estavam navegando para passar para outra margem do lago. Jesus ele adormeceu, né? Jesus estava lá mal de boa dormindo, mas acontece que do nada começa uma tempestade muito forte, que fala que até que aí em Mateus fala que as ondas elas chegam a cobrir o barco, em Marcos fala que o vento, que as águas elas batem de encontro com o barco, né? Como se fosse, ó, aqui peguei logo o remédio. Aqui é o barco e aqui é a água. Então a água batia, né? Batia no barco, como se fosse para derrubar mesmo o barco. E enquanto isso acontecia, fala que o barco ele ia se enchendo de água, né? Então, os discípulos eles ficaram apavorados, né? Porque eles viram que eles estavam em perigo, eles ficaram desesperados, apavorados. Então eles vão até Jesus, acordam Jesus e falam: Mestre, o Senhor não se importa que a gente vai perecer? Ou lá em Mateus fala: Mestre, a gente está perecendo, né? E Jesus ele pega, levanta, estava dormindo lá mal de boa. Agora eu me pergunto como é que Jesus estava dormindo mal de boa num barco enchendo d'água, né? Mas vamos lá. E então Jesus acorda e fala que Jesus repreende o vento, né? Em Marcos fala que Jesus repreende o vento, Mateus e Lucas também fala que Jesus repreende o vento e ainda fala para o mar, né? Aquieta-te, te acalma. E quando Jesus ele fala isso, do nada a tempestade ela passa e o mar ele se acalma. Gente, olha que sobrenatural. Imagina você ver uma coisa dessa. E tem uma coisa interessante também, que a gente viu lá em Marcos, é que Jesus pergunta: como é que vocês ainda não têm fé, gente? Depois de tudo que a gente passou, depois de tudo que eu já fiz de milagre, né? Jesus já tinha, né, comentado sobre né, ser entregue. Eu não sei se foi antes ou depois, na verdade. Enfim, gente, ignorem essa parte do Jesus ter falado que foi entregue, porque eu não lembro agora. Mas, enfim, Jesus ele já tinha passado por muita coisa com os discípulos, já tinha realizado várias curas, várias coisas, e eles acharam, né, que ia morrer. Então, eles ficaram desesperados. E então, Jesus pergunta a eles, né, como é que vocês ainda não têm fé? Homens, porque vocês são tão medrosos, homens de pequena fé. Então, Jesus ele acalma lá a tempestade, e repreende o vento e acalma a tempestade e tudo fica tranquilo. Então os discípulos eles ficam admirados, né? Admirados, e eles
perguntaram entre si, né, entre eles, né, que homem é esse, né, que até o vento e o mar obedecem. Que homem é esse que manda no mar e no vento e eles obedecem, tá? Então essa é a passagem. Eu acho que ficou muito claro, né, o que a gente conseguiu entender dessa passagem. E a gente se vai estudar essa passagem. Eu não vou trazer nada que a gente poderia aplicar em nossa vida, porque eu acho que Deus ele vai nos conduzir a partir do momento que a gente for estudando a Bíblia. Mas deixa Deus tocar no teu coração, reflete sobre essa passagem, deixa Ele falar com você. Tá bom? É isso. Vamos para o próximo estudo agora. Deus te abençoe. Se você achou que ficou confuso, ou se achou que ficou bom, comenta aí, fala alguma coisa para mim, para eu entender se vocês realmente não conseguiram entender dessa forma, se a forma anterior das apresentações não ficava melhor, tá? E é isso. Deus abençoe você e até o próximo estudo.